Olá, meus bruxos, como vocês estão? Meu pai abençoe a benção. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a questão do sou eu ou é o espírito? É o espírito ou eu tô fingindo? Editor, solta a macumba pra gente. Laroia! Então, pra gente falar sobre esse assunto, eu vou contar como que foi a minha primeira incorporação de Preto Velho. E eu passei pela mesma situação que todos vocês passaram, certo? E... enfim, vamos lá. Quando foi minha primeira incorporação de Preto Velho, eu lembro que teve uma gira de baiano, né? Tocou pra baiano, pra boiadeiro. Não, primeiro tocou pra boiadeiro, depois tocou pra baiano, né? E até então eu não sentia nada. Quando os baianos foram embora, né? Deu uma pausa, acho que uns 5, 10 minutos. Eu lembro que eu tava do lado de fora e começou a me dar muita dor nas costas, né? E nesse começou a me dar muita dor nas costas, eu não tava entendendo o porquê dessa dor nas costas, porque eu estava bem. Mas enfim. Então, começou a cantar pra Preto Velho, chamou a Preta Velha da Mãe de Santo, etc e tal. E eu já não conseguia falar, né? Essa foi a minha primeira radiação e radiação de Preto Velho. E eu já não conseguia falar, eu já não conseguia me mexer tranquilamente, né? Eu me sentia é uma sensação muito estranha. Não adianta eu romantizar, é gostoso. Não, é estranho, não é ruim, mas é estranho. Não tá esse negócio de vai, não vai, vai, não vai. E eu lembro que eu pensei assim, eu vou chegar na avó, que a avó já tinha chegado, né? A avó Maria Conga tinha chegado. Eu vou chegar na avó. Quando eu chegar na avó, aí eu vou pedir pra ela me ajudar aqui, porque eu tô me sentindo muito estranho. Só que na minha concepção, eu não tava me preparando ali, aquele momento era um momento preparatório da minha incorporação. Eu não tinha noção disso, né? E eu lembro que quando eu fui indo, e conforme eu fui indo, as minhas costas foi curvando assim, né? E a avó também, ela anda bem baixinho, né? E eu lembro que eu tava com o olho fechado e eu escutava a vozinha dela: vem trabalhar, meu preto, vem trabalhar. Eu falei: o que tá acontecendo? Né? E nessa que eu fui de encontro a ela, e de repente, eu lembro que eu tinha vontade de rir, mas não tinha motivo pra rir, né? Eu tinha vontade de chorar, mas eu não tinha vontade de chorar. Ah, tá. Eu tava olhando aqui o OBS pra ver se tava saindo o som direitinho. Eu tinha vontade de chorar, mas eu não tinha motivo de chorar, né? Não tinha explicação. Segura o botão. Essa missão não sei o que é pra fazer. Só vou que vou. E aí, tudo bem. E aí, ela me pegou aqui na nuca, assim, né? Aqui, assim, na nuca. E ela foi falando isso. E eu fui trepidando. Eu lembro que a Mãe de Santo estava incorporada. A mãe carnal da Mãe de Santo também já estava incorporada, né? Eu acho que essa partida ela vai durar pouco. Essa aqui é a minha primeira partida do dia, então vamos aquecer. Tá dando uns lagzinhos chato, mas tá tudo bem. Ih, já tem gente aqui, ó. Eu tô desarmado. Ih, eu vou morrer essa daqui. Ah, meu pai. Tem que achar um baú. O cara tá vindo aqui. Abre o baú logo. Ai, meu Deus. Cadê ele? Essa mira boa? Boa.
E aí, tipo, ela foi falando isso, né? Deixa eu tomar um chudão. E eu comecei a tripidar de um lado pro outro, pra um lado pro outro, pra um lado pro outro. E tudo bem. De repente, isso tudo eu estava com o olho fechado, tá? E de repente, eu sentei. E o meu rosto, ele fez assim, mano. Sem minha vontade. Falei, nossa, que estranho. Mas, vocês estão vendo que eu tô dizendo tudo isso e eu lembro disso. Só que eu tava com o olho fechado. Eu falei, nossa, que estranho. Meu rosto tá esquisito. Eu lembro que eu pensei assim, falei, putz, será que eu tô tendo um derrame? Será que eu tô tendo um AVC, alguma coisa? Porque meu rosto tá torto, né? Deixa eu ver. Falei, meu rosto tá torto. O que que tá acontecendo? E aí, caramba. Peraí, gente. Aí eu tava sentado no chão. E nessa que eu tava sentado no chão, eu lembro de ouvir. Tá vendo? Eu ouvi a voz da preta velha da mãe de santo falando assim: vê se o preto velho quer café. Aí eu pensei. A mãe de santo tá incorporada na avó Maria Conga. A mãe da mãe de santo tá incorporada. A filha mais nova não incorpora. A outra moça que tinha também, ela não incorpora. Ih! Eu tô incorporado! Só que eu escutava tudo. Eu escutava tudo. Entendeu? O celular pra lá. Eu escutava tudo. Eu falei, caramba. Eu tô ouvindo. Eu lembro de ouvir a avó Maria Conga falando. Eu lembro de eu ouvir a preta velha da minha... A preta velha da mãe da minha mãe de santo. Eu lembro dela falando, então, tipo assim... Né? Então, eu me lembro de tudo isso. Só que tem um detalhe. Eu não conseguia me mexer por livre e espontânea vontade. Ih, não vai rolar. Eu não conseguia me mexer por livre e espontânea vontade. Tipo, era como se eu tivesse travado. Aí, de novo, veio a minha teoria do AVC. Ih, ele tá muito longe. Morre, meu Deus. Isso. Cadê o outro? Fugiu. Tem um lá em cima. E aí a minha teoria do AVC voltou, porque eu não conseguia me mexer, tá ligado? E eu falei, pronto. Mas aí, tipo... Eu lembro de eu perguntar... Eu perguntei dentro da minha cabeça. Falei, vô, você tá aí? E a minha cabeça mexeu sozinha, sem a minha vontade. Engraçado isso. Aí eu lembro que ele tava sentado no chão e a posição que tava machucando o meu quadril. Ai. Eu lembro que tava machucando o meu quadril. E eu falei assim, vô, se o senhor tá aí, arruma um pouquinho, porque o meu quadril tá doendo. Ele balançou a cabeça assim. E eu lembro que não fui eu que balancei, a minha cabeça mexeu sozinha. E aí, nisso que ele fez assim, aí ele se ajeitou, deram um café pra ele e tal, maravilhoso. Ele não fumou esse dia, ele não falou esse dia, né? E depois passou acho que uns 10 minutos, a avó Maria Conga falou assim... avisa o preto velho pra ele, porque ele já pode ir embora. E aí assim foi feito, tipo... Eu lembro que a Carol falou assim... Vô, você já pode caminhar. Alguma coisa nesse sentido. E quando ela disse isso... Eu pensei assim, falei, tá, ele tá aqui, como é que ele vai embora? Eu não sei como é que faz pra ir embora. Ele levantou, normal... E
e de repente foi embora. Entendeu? Foi embora. Eu falei... Aí depois, tipo... Aí eu questionei a avó, né? Depois que eu voltei e tal, eu falei... Eu sentei do lado da avó, tava comendo bolo. E eu perguntei assim... Vó, tava incorporado? Ela... Tava, filho. O vô tava aqui. O vô é muito bonito. E não sei o que e tal. E eu falei... Caramba, mano. Eu tava incorporado e eu não sabia. Tipo assim... Eu tive a noção quando ela falou pra mim, mas eu tava escutando tudo. Bom, enfim. Ao passar do tempo, né, durante o meu início das minhas incorporações, eu incorporava sempre com o olho fechado, né, mesmo quando era o tranca-rua, quando era o Pai João de Angola. O Pai João de Angola, a segunda vez que ele veio, ele já abriu o olho. Foi quando ele falou o nome, ele abriu o olho. Só que eu tinha esse receio de abrir o olho e ver, né? E achar que eu fosse atrapalhar porque eu tava vendo. Mas tudo bem. Mas eu ouvia, eu vejo, eu escuto, né? E aí, pô, mas eu tô vendo tudo, pai. Eu tô ouvindo tudo. Eu sinto quando encosta em mim. Não era pra mim estar dormindo, não era pra mim ir para Ruanda, não era pra mim ir pra Nárnia, não era pra mim ir pros... Não! Não é. Você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir. Só que assim, conforme vai passando o tempo do seu desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai ser igual você... Putz, como é que eu vou falar pra vocês? Vai ser igual você ter sonhado. Você sonhou hoje à noite com alguma coisa. Você sonhou hoje à noite com alguma coisa, certo? Com certeza você sonhou com alguma coisa. Só que se eu perguntar pra você o seu sonho, você vai lembrar ele 100%? Não vai. Você tem flashes desse seu sonho, mas você não vai lembrar dele 100%. E depois, ao passar do tempo das suas incorporações, isso vai acontecer, de você só vai lembrar os pedaços, você não vai lembrar tudo, né? Por mais que você viu tudo, você ouviu tudo, você não vai lembrar de tudo, porque não é pra você lembrar, porque faz parte isso do processo de você entender essa questão. Tá, pai, mas como que eu vou saber se eu realmente estou incorporado ou não? Como eu vou ter certeza se eu tô incorporado ou não? Pai, eu já tenho muito tempo já... Ai, rapaz. Eu já tenho muito tempo de... Tá vindo da onde? Ah, tá ali. Eu tenho muito tempo já de Kurimba, eu tenho muito tempo de Macumba e mesmo assim isso acontece. Eu já tenho mais de tantos anos, isso ainda me acontece e eu nem conto para as pessoas que isso me acontece porque eu tenho medo das pessoas duvidarem. Existe uma questão que é a ética, você não deve também ficar falando, eu vejo, eu escuto, porque também não é todo mundo que vai entender. Meu carro ficou ali para trás. Não é todo mundo que vai entender que depois você esquece, que depois você não lembra. Entendeu? Às vezes apaga, às vezes não, e, enfim. É uma questão de ética, principalmente quando você já dá consulta com a sua entidade. E eu esqueci onde eu coloquei o carro. Mas isso vai acontecer e tá tudo bem isso acontecer, de você ouvir, você ver, de você lembrar não. Também, às vezes, depende, às vezes sua entidade quer que você lembra, porque aquilo que ela tá falando pra aquela pessoa, talvez vai servir como aprendizado pra você também. Tá, pai, mas ainda você não falou. Como que eu vou saber se eu realmente tô incorporado ou não? Eu quero acreditar que você já... eu quero acreditar que você tá ali dentro do culto totalmente entregue, seja seja Exu, seja Pombogira, seja Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, não importa.
Você tá ali entregue. Porque eu tenho certeza que você não saiu da sua casa pra você ficar fazendo teatrinho. A gente tá ali pra poder fazer algo sério. E se você tá duvidando disso, se você tá com essa dúvida, é porque é sério da sua parte. Porque você quer que seja uma coisa fidedigna e você não quer atrapalhar a sua entidade. Nenhum de nós queremos atrapalhar a nossa entidade com isso, certo? Tá, pai, mas você ainda não falou como que eu vou saber. É questão de sensorial energético. É você sentir a energia da sua entidade. Entendeu? Você sentir. Você sente quando eles estão chegando. Eu sei que você sente. Eu sinto quando eles estão chegando. E conforme vai passando o tempo, você até sabe diferenciar. Ah, tá chegando o caboclo. Ah, tá chegando o Exu. Quem tá vindo é a preta velha. Entendeu? E você sabe quando, por exemplo, quando você tem mais de um Exu, mais de um Exu, mais de uma pombogira, mais de um caboclo, você sabe diferenciar quando é o primeiro, quando é o segundo, etc e tal. Então, é tudo uma questão energética, é questão de você sentir e compreender e aceitar, entendeu? Que você tá totalmente entregue. Eu sempre falo isso pros meus filhos de santo, que você tem que ter essa entrega, essa... Vamos se dizer assim, essa... O que eu tô fazendo aqui dentro, gente? Essa entrega, essa vontade de querer com que aconteça. Mas não forçar com que isso aconteça. Tudo acontece de forma natural. Lembre-se, a importância do desenvolvimento mediúnico é muito grande, é muito importante você ter isso. E você tá com a mente limpa e não tentar se preocupando em forjar alguma coisa, em você... tentar ser o mais... Não, você não tem que tentar com que seja parecido. Você não tem que tentar com que isso seja cada vez mais... Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar pra vocês? Vocês tentarem com que isso seja cada vez mais similar ao que deve ser. Não, porque cada entidade tem um jeito. E você percebe que às vezes o seu rosto muda, sua voz vai mudar, o seu jeito de falar vai mudar, o seu jeito, os seus trejeitos vão mudar. E com o tempo você vai tendo essa sensibilidade, eu quase tô mudando de queda, com o tempo você vai entender essa sensibilidade e tipo assim, realmente eu estou incorporado. E eu vou dizer uma coisa pra você, que uma vez uma entidade minha falou pra minha mãe, que minha mãe, ela no início, ela que me combonava depois de um certo tempo. E minha mãe é minha Ked até hoje, mesmo hoje eu sendo pai de santo. E uma entidade minha falou assim pra minha mãe: minha filha, o que é mais triste pra gente não é as pessoas de fora duvidar da gente, mas sim o nosso próprio médio duvidar da gente. Então, você tá sentindo que o espírito tá ali, você tá percebendo que o espírito tá ali e... Nossa... Ainda bem que isso vai pro YouTube. Você tá percebendo que o espírito tá ali. Você sabe que o espírito tá ali. Mas tem coisas que você fica duvidando. Mas tem coisas que você fica... Não, cara. Não tem que ficar duvidando. Primeiro, se preocupa... Vamos dizer que você já tá num passo mediúnico já avançado. Você tem que se preocupar em se conectar com a sua entidade primeiro. Então deixa ele ou ela vir. Se ele fuma, se ele bebe... se ela fuma, se ela bebe, independente se for de direita ou de esquerda. Isso aqui não vai dar pra mim, não. Ai, caçamba. Ixi. Independente se é ele, se é ela, se ele fuma, se ele bebe, se ela fuma, se ela bebe, deixa chegar, deixa a entidade acoplar. Ela pedir os elementos dela, seja bebida, seja o cigarro, seja o charuto, seja o cachimbo, seja a capa, seja a cartola, seja o chapéu de palha, seja o cocar. Deixa ela primeiro se conectar em você. Depois que ela se conecta, que essa simbiose com o tempo, ela vai ficando cada vez mais unida. Você entender que essa simbiose, ela vai ficar cada vez mais unida, você com a sua entidade. E você vai entender... Você vai entender que isso começa a fazer mais sentido, certo? Se conecte primeiro, entenda, perceba essa energia, entendeu? E não fique duvidando. Você vai ver que com o tempo é ele, é ela. E faz parte do processo a gente ver, a gente ouvir, a gente sentir, a gente escutar. Só não garanto que 100% das vezes você vai lembrar. Isso é importante.
Uma coisa que também é importante é a gente não querer ficar testando a nossa entidade. E para você que é consulente, para você que é uma pessoa que tá sentado na assistência e às vezes vai lá tomar um passe, não fica com esse negócio de tentar fazer com que a entidade ela descubra a sua vida. Ela não é obrigada a saber da sua vida, porque isso é desagradável até pra gente, que é médium, é desagradável pros nossos espíritos. Se logo de cara o espírito chegar em você e começar a contar a sua história, Odara, bacana, mojuba. Mas se não é o caso, não fique esperando isso. Às vezes o que você só precisa naquele momento é tomar um passo, você sentar no seu banquinho e refletir sobre isso. E tá tudo bem, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem esse problema, coloca aqui nos comentários, digita aqui pra mim, fala pra mim também sobre o seu caso, sobre se você também passou por isso, se você passa por isso, como que tá sendo o seu processo mediúnico das suas incorporações. Vamos discutir sobre isso, e tudo é um processo, tudo faz parte do processo. Não precisa ter medo, não precisa acelerar o processo, curta o processo. Cada hora é a hora certa, tá bom? Meu Pai abençoe a benção e que Deus, Satanás e o Sagrado abençoe todos vocês. Laroia!